Esse é o seu tempo, por favor, esteja à vontade, abençoe-nos. É um tema, eu chamo mais de conversa. Pastora, esteja à vontade. A você que está aí do outro lado, é um tema muito pertinente que eu diria ninguém, absolutamente ninguém, está isento de dor, de aflição, de vales, de problemas. Então, se qualquer coisa que a pastora falar aqui, ou que eu tenha contribuído, que vai falar o seu coração e vai lembrar de uma situação que você esteja a viver, e você tem alguma dúvida, deixa aqui, eu vou anotar e depois eu passo aqui para eu ou a pastora respondemos, tá bom? Então, pastora, esteja à vontade, por favor, abençoe-nos. Amém, amém, pastora Irina, muito obrigada. Pronto, o tema de hoje é muito pertinente porque, na verdade, é importante falarmos das dores, porque são situações que são parte da vida e todas elas, ou seja, todos nós passamos por esses processos de dor, porque até a própria palavra ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. Então a dor ela é parte de nós, ela é parte da vida. Enquanto seres viventes nessa terra, nós nos confrontaremos com a dor. A dor essa que na verdade é um tempo de desconforto, é um período de desconforto, algo que tende a nos tirar de um determinado foco ou também tende a adicionar foco sobre a nossa vida. E o tema de hoje é bastante inspirador, porque estamos a falar de facto de uma mulher que poucas vezes falamos, né, que é a Rispa, poucas vezes ministramos, mas que é uma palavra, uma história muito inspiradora, né? Eu, por acaso, nunca olhei tanto para essa história de Rispa como essa vez, né, após ter recebido esse tema da pastora, e pude perceber o quão importante é olharmos para essa palavra de várias formas, porque na verdade a dor de Rispa ela vem nos trazer várias lições, ou pode ser de estagnação como uma lição de movimento, de rompimento. Amém? Amém. Então, pronto, nós encontramos essa palavra no livro de Samuel, né? Sim, pastora. Pastora, não sei o que se passa. Eu não sei se sou eu no meu ecrã ou se está acontecendo também com as irmãs que estão aí do outro lado ou com quem esteja aí do outro lado. Mas a câmera da pastora está colada. Ok, deixa-me tentar ver. Comigo ou alguém mais está com essa situação? Alguém diga-me alguma coisa? Porque eu não vejo a pastora em movimento. A câmera da pastora do meu lado está parada. Quem Melhorou mais? agora? Desculpa. Não, a mim continua parado. Tá normal? Ah, então deve ser só comigo, pastora cega. Ok, pronto. Nós encontramos a história de Rispa no livro de Samuel, né, 21. Na verdade é o capítulo todo do livro de Samuel, de 21 a 14, né, como é baseada a escritura, que é o texto base do dia de hoje. E é uma história muito conhecida entre nós, que fala acerca dessa mãe, né, que lutou, que velou pela preservação dos corpos dos seus filhos, né? Essa mãe que em silêncio esteve ali a velar e a proteger a vida ou seja, os corpos que já nem tinham vida. E isso é uma realidade, é algo que acontece com todos nós, né? Eu creio que o que aconteceu com Rispa foi um período da sua vida em que ela confrontou-se com uma limitação. Digo limitação porque a condição em que ela encontrava-se não dependia dela, porque se assim dependesse, ela teria toda a autoridade para se opor contra a decisão do rei. Então conseguimos olhar ou encontrar a história de uma mãe que ficou condicionada a velar pela vida dos seus filhos, né? Através da decisão de um rei. E essa palavra é realmente muito inspiradora, né? Muito inspiradora, porque ela fala de um período. Eu, quando olhei para essa palavra, eu verifiquei que essa mulher, ela não esteve somente ali a cuidar dos seus filhos, vamos dizer, numa noite, em 2 noites. A Bíblia não diz que ela esteve ali durante uma noite ou 2 noites, mas a Bíblia vem falar de uma estação.
A Bíblia diz que ela esteve ali durante um período, um momento, uma estação, que podia ser 30 dias, podiam ser 60 dias, a Bíblia não especifica exatamente, mas a Bíblia diz que ela esteve ali ativamente a cuidar dos seus filhos de um período de colheita até a fase de chuva. Então conseguimos ver a persistência de uma mãe num posicionamento que era a favor dos seus filhos. E quando nós falamos de dor, pastora Irina, quando nós falamos de dor, eu costumo olhar a dor como uma chamada de posicionamento. A dor, ela pode ser tua para permanecer nela, ou a dor pode ser tua para velar por um propósito, ou para olhar e encontrares nela um propósito. E eu particularmente encontrei nessa mãe. Eu olhei para essa mulher e eu vi uma mãe que não se escandalizou com o problema, sim, podia estar ali a chorar, podia estar ali com o luto dos seus filhos, né? Podia estar ali num momento de dor, de traumas, de uma situação que não era saudável, mas eu encontro nessa história de Rispa uma mãe que silenciosamente esteve ali a velar pela proteção dos seus filhos. E a Bíblia diz que ela esteve ali a lutar contra as aves, a lutar contra todos aqueles insetos ou animais, aves que se levantaram para a destruição dos corpos dos seus filhos. E eu consigo trazer isso para a nossa situação atual. Que em tempos de dor, muitas vezes, ao invés de nós estarmos num momento secreto, onde nós estamos ali a lutar espiritualmente, porque até a palavra diz que a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Então, através dessa história de Rispa, eu consigo perceber que ao meio da dor, eu posso adotar um posicionamento que vai gerar impacto sobre a minha vida. E quando eu li essa palavra de Rispa, pastora Irina, foi tão interessante que a Bíblia diz que ela esteve ali, num só posicionamento, com uma só atitude. Mas a Bíblia diz que a mensagem chegou até o rei. Sim, uau, essa parte. A mensagem chegou até o rei. Então, o nosso posicionamento pode atrair a mão de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que essa mulher esteve ali, não reivindicou, não se opôs contra o rei, mas esteve ali simplesmente a velar por uma causa. E a Bíblia diz que os soldados que estavam ao redor, estes sim verificaram o posicionamento, a dor dessa mulher e levaram a mensagem para o rei. E quando eu olho para essa palavra, eu consigo ver o posicionamento de um rei que se compadeceu com a causa, não pela morte dos filhos de Rispa, porque se ele se compadecesse, ele não teria necessidade de ter dado esses filhos à morte. Significa que o próprio rei foi confrontado a tomar uma decisão. Que essa decisão não dependia dele, porque na verdade esses filhos foram, como é que eu posso dizer? Foi pagamento de algo, de um erro cometido pelos seus próprios pais. Exatamente. Então, quando eu olho para isso, eu consigo ver um rei que se compadeceu não simplesmente pelos mortos, mas pelo posicionamento da mãe. Eu consigo ver um rei que notou a persistência de uma mulher que em silêncio conseguiu gritar e a sua voz chegou até o rei. Quando eu olho para o capítulo, ou seja, versos 14, pastora Irina, a Bíblia diz: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. E depois disso, respondeu às orações em favor da terra de Israel. Yes. A minha dor não está somente relacionada a mim. A minha dor, a forma como ultrapassarei a minha dor, está relacionada também, ou está conectada também às pessoas que estão ao meu redor. Porque a Bíblia diz que depois do posicionamento do rei, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Pastor Irene, eu queria trazer aqui um exemplo
Antes da inauguração do templo, eu já partilhei esse testemunho várias vezes com a igreja. Um mês antes da inauguração do templo, eu perdi a bebê, 7 dias depois dela ter nascido. E foi um período de muita dor. Foi um período muito angustiante, porque foi um período que eu não esperava, não estava preparada para aquilo. Tive uma gestação saudável, depois de 7 dias, perdi a bebê. Estávamos a um mês para a inauguração do templo. E eu estava ali, parada, na dor, a questionar, a tentar entender da parte de Deus porquê. Estava no momento do porquê. Mas confesso que a partir do momento que o Espírito de Deus começou a me confrontar e a trazer a manifestação daquilo que estava por detrás daquela dor, eu comecei a me posicionar de forma diferente. E num certo dia, Deus levou-me para o livro de Deuteronômio, Josué, onde a Bíblia diz que o Senhor pediu que Josué levantasse, porque Moisés estava morto e o povo precisava atravessar o Jordão. Essa palavra foi o suficiente para entender que a dor era minha, mas não precisava de permanecer comigo. Yes, uau! A dor era minha, mas eu não precisava de permanecer nela. Então, a dor, ela é nossa, mas nós não precisamos de fazer dela a nossa dor eternamente. Amém? Porque a palavra de Deus, ela vem dizer que a minha momentânea tribulação produz para mim um peso de glória muito excelente. Yes. Para dizer que essa dor, ela é momentânea. Ela vem para uma fase, ela vem ou para te fortalecer, ou ela vem para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Assim como aconteceu com essa mulher, pastora Irina. Era uma dor, estava ali a velar pelo corpo dos seus filhos, mas entenda que a partir do momento que ela posicionou-se a estar ali, depois disso, depois do rei ter respondido, as orações para o povo de Israel começaram a ser respondidas. Isso. Então a nossa dor, ela produz glória. A nossa dor, ela produz um nível. E, pastora Irina, é engraçado que durante aquele período em que eu havia perdido a bebê, para mim, eu digo que a minha dor naquele momento foi uma dor pedagógica. Porque foi o momento em que mais me aproximei de Deus, numa dimensão que eu não esperei. Foi um momento em que eu aprendi da parte de Deus como curar. Foi um momento em que o Senhor me dá uma palavra para mulheres que futuramente eu irei cruzar na vida com o mesmo problema. Então, é a minha dor e o meu posicionamento que gerou um impacto na minha própria vida e tenho a plena certeza que gerará na vida de alguém. Então, a nossa dor, ela não está ali para nos matar. A nossa dor, ela não está ali para nos destruir. A nossa dor, ela está ali para nos elevar a um nível de glória, a um nível de intimidade com Deus, a um nível de crescimento, a um nível de maturidade. É isso que eu entendo de dor. Porque se ela é um momento de desconforto momentâneo, então ela é passageira. Mas se for passageira, ela deve passar de forma impactante. Ela não pode passar simplesmente como uma dor, onde você superou a sair. Ela deve gerar lições em ti. A dor deve trazer lições. E não são lições que são guardadas para nós. São lições para impactar gerações. Por isso é que hoje estamos aqui a falar de rispa. Porque foi uma lição que impactou e continua a impactar as nossas vidas e impactou a nação de Israel. Amém? Não sei se a pastora tem algo a dizer. Se posso continuar. Continua, pastora. Estou em anotações. Amém. Aleluia. Então, a dor, ela vem revelar a grandiosidade de Deus. Algumas vezes nós pensamos que queremos assumir que
Não, o Senhor, essa dor foi dada por Deus. Não. Nem sempre a dor é vontade permissiva de Deus. Não. Entenda que a dor de Rispa não foi causada por Rispa. A dor de Rispa foi causada pelo ex-marido de Rispa, alguém que já nem sequer existia, mas ela estava ali a pagar por um ato, de forma inocente. Os filhos de Rispa eram inocentes. Mas ainda assim, independente da fonte da dor, independente da causa, o nosso posicionamento faz toda a diferença. Amém? O nosso posicionamento faz toda a diferença. Primeiro ponto, precisamos entender que a dor acontece. A dor acontece. No ponto de vista lógico, parece que Deus repensaria aqueles que fazem, ou recompensaria aqueles que fazem somente o bem, que não passam pela dor. Esses sim vivem a recompensa de Deus. Mas para Deus não é assim. Para Deus não é acerca de quem deve passar, quem não deve passar. Para Deus é que o fato de estarmos aqui, estamos todos suscetíveis a viver uma dor, a viver uma perda, alguma situação que nos cause dor. Amém? Então, a dor, para mim, a dor me tornou vulnerável à presença de Deus. Talvez para um outro a dor pode ser uma outra lição, mas para mim a dor me tornou vulnerável à presença de Deus. A dor me tornou vulnerável à presença de Deus. E quando nós olhamos... Sim, pastora. Em outras palavras, pastora, há sempre algo extraído da dor. Exatamente. Nós podemos sim colher coisas na dor, porque eu tenho dito que quando nós estamos em Cristo, e eu digo sempre assim, né? Não estou aqui a fundamentar biblicamente, mas é com base no meu entendimento até na dor. Eu costumo dizer que nós servimos um Deus que não desperdiça nada. Deus não é um Deus de desperdício, porque se Ele desperdiçasse, Ele não diria que a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Então nós servimos um Deus cuja dor pode glorificar o mesmo Deus. Então nós podemos sempre olhar para os aspectos positivos da dor, assim como os aspectos negativos, porque para os aspectos negativos ficam as lições e para os positivos servem como um escudo de fé para prosseguir a nossa carreira. Podemos sim extrair, podemos sim colher pontos na dor. É possível fazermos isso. E um exemplo disso é Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi perseguido. A Bíblia diz que Paulo foi aprisionado. A Bíblia diz que Paulo foi espancado. A Bíblia diz que Paulo passou várias situações que ele mesmo assumiu que tinha um espinho na sua própria carne. Paulo passou por tudo isso. Mas hoje nós, diante das nações, assumimos que Paulo é o apóstolo dos apóstolos. Assumimos que Paulo é o apóstolo dos apóstolos. E sendo o apóstolo dos apóstolos, também viveu tribulações, também passou pela dor, também passou por situações angustiantes, que provavelmente ele teria pedido, e não teria, porque ele pediu a Deus que removesse a dor sobre ele, mas Deus assim não procedeu. Deus não poupou a dor de Paulo, e o mesmo aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus questionou ou pediu a Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas Deus não respondeu. Porque a dor iria produzir um peso de glória para a humanidade. A dor conduzia Jesus para o propósito que Deus havia programado para a humanidade. Então a dor é parte do propósito que Deus desenhou para nossas vidas. E até situações em que são extremas, vamos dizer em caso de enfermidades, eu estive a falar com uma amiga e ela me disse, então pastora, imagina que eu descubro que tenho HIV. Há um propósito nessa dor.
Imagina que eu estou com câncer, há um propósito nessa dor. Imagina que eu perdi o marido, imagina que eu vivi situações que aos olhos humanos não há cura, vamos dizer. Há um propósito nessa dor. Porque a questão não é a dor. A questão não está em como lidar com a dor. A questão está em como sair e poder usar a dor. Eu posso usar a minha dor. Assim, porque, pastora, é incrível que só pelo nome as pessoas logo transportam a dor para algo negativo. A Exatamente. percepção é que, ai, me dói, não é algo satisfatório para a minha carne, não é algo que alegra a minha carne, não é algo que satisfaz o meu espírito. Então, é logo algo, é logo visto ou levado a um âmbito de ser algo negativo, de ser algo não Exatamente. saudável. Mas por quê, pastora? Porque é a falta da busca naquele que é o nosso fundamento, que é as escrituras. Porque se cada vez que nos deparamos com uma dor, com uma situação, com uma aflição, imediatamente nós vamos nos lembrar das promessas de Deus. Porque o mesmo Deus que diz que no mundo tereis aflições, não ficou por aí. Ele diz, Exatamente. tende Bom ânimo. em meio à dor, é possível ter Exato. bom ânimo. Em É meio à dor, possível. estar de pé. Em meio à dor, é possível caminhar. Em meio à dor, é possível prevalecer, permanecer. O que nos mostra que não é exatamente o tamanho da dor, mas que se nos posicionarmos e buscarmos o lado bom de cada história a qual nós passarmos, de cada história a qual o nosso processo for nos levar, nós vamos encontrar um caminho, porque a Exatamente. dor nos levará para algum destino. Exatamente. Exatamente isso, pastora Irina. Isso me leva a pensar quando Davi escreveu: Elevo os meus olhos ao céu, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Então, todas as vezes que estamos a meio à dor, o nosso principal caminho é na presença de Deus. Uau, uau. O nosso primeiro passo deve ser na presença de Deus. Uau. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e Ele faz infinitamente mais acima daquilo que nós pedimos. Estou pensando. Então, a dor, primeiramente, deve nos conduzir para a presença de Deus. A dor deve ser um mecanismo de aproximação entre eu e Deus. Porque ao meio à dor, e eu conduzir essa dor, me conduzir à presença de Deus, eu terei a sabedoria necessária para lidar com essa dor. Mas se for a enfrentar a dor com a minha força, a minha capacidade, as minhas habilidades humanas, talvez até eu poderei superar a dor, pastora Irina. Talvez até eu poderei superar, porque hoje o mundo oferece vários mecanismos, como superar a dor, quais são os passos para superar a dor. Sim, talvez até eu supere. Talvez até eu supere a dor. Mas aí está. Será que a forma como eu superarei essa dor está diretamente conectada ao propósito de Deus para a minha vida? Será que o meu posicionamento vai impactar outras vidas, assim como o posicionamento de Rispa não só impactou a vida dela, porque a Bíblia diz que Rispa foi respondida, ela não estava ali a reivindicar os corpos, ela só estava ali a pedir justiça por um funeral digno para os filhos dela. Essa mulher não esteve ali a pedir o rei nada, ela só queria que os filhos dela fossem enterrados de forma justa. Pois, porque naquela altura a morte a céus abertos era uma morte claramente. Exato. E Exatamente. de algo que bateu, de uma dor que bateu a porta dela de forma repentina e algo que Exatamente.
anos atrás, por uma situação que nem sequer afetava os miúdos. Foi ela foi atropelada, não é? Surpreendida com essa dor, porque foi uma clara do destino dos seus filhos serem abortados. Exatamente. Exatamente. Foi surpresa para ela, né? Tal como a pastora já disse, foi tão inesperado. E isso acontece em nossas vidas, e é assim que a dor acontece. Não é algo premeditado, não é algo que nós programamos, não é algo que nós programamos em janeiro eu quero viver esse problema, mas em julho eu vou ultrapassar esse problema. Não, é imprevisível, as dores são imprevisíveis, mas como filhos de Deus, nós precisamos entender que a nossa caminhada, a nossa jornada na terra é uma jornada de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, a meio à dor, a minha fé deve me justificar. Ao meio à dor, a minha fé deve ser ativa. E é o que a pastora já disse, a certeza das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E por isso é que é importante o relacionamento com Deus, pastora Irina, porque quando verdadeiramente nos relacionamos com Deus, nós aprenderemos a superar a dor com mais facilidade. Por mais difícil que seja. Logo saberemos como responder e não só ficar posta, mas carregar algo dela. Né? Porque eu acho que à medida em que a Bíblia vai dizer que não seremos tentados de tal forma que não nos seja possível suportar, e eu acredito que como alegria, a participação da mudança ou da transformação de alguém, podemos nos deparar a qualquer momento com uma situação dessas. Eu acredito que num propósito não está só o impacto da vida de alguém, não está só a transformação de alguém, porque para chegar ao mesmo propósito, e é o que eu acho, pastora, que às vezes falha-nos muito, por isso é que em meio à dor a primeira resposta é o desespero, é entendermos que todo o propósito tem um processo. Exatamente. Toda a situação que nós queramos, ou que queremos, ou queiramos, né, acho que é o certo, alcançar, ela vai passar por um processo. Por detrás de toda a glória há uma história. A história não é algo que as pessoas sentaram e contaram, senão é o processo que essa pessoa passou para chegar até aí. Exatamente. Quando as pessoas se perdem, pastora, é no processo, porque às vezes mesmo quando recebemos uma promessa em um culto, ou alguém que olhou para nós e recebeu uma direção da parte de Deus e passou-nos, nós temos aqui um estalar de dedos, eu vou alcançar, é algo bom. Não, vai sempre passar por um processo, porque o processo nos prepara, o processo nos molda, o processo trata-nos, porque todo o ouro precisa de ser refinado. Exatamente. Exatamente, é isso, pastora. E é exatamente isso que acontece. Muitas vezes nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos resultados instantâneos. Nós achamos que para chegar ao propósito é algo automático, é orar, é jejuar, é se calhar fazer uma direção, uma oferta. Nós estamos a viver uma era em que o crente quer as coisas muito facilitadas, né? O crente quer tudo muito facilitado. Mas nós servimos um Deus, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Quer dizer que até a própria criação de todas as coisas que existem passaram por um processo. A Bíblia diz que Deus viu que a terra era sem forma e vazia. E Deus começou o processo para a construção ou para a edificação da terra. A Bíblia diz que Deus levou 7 dias, quer dizer que Deus, o próprio Deus, deu-se a si mesmo um propósito para a construção de tudo. E viveu o processo. E viveu o processo. E viveu o processo de tudo aquilo que Ele queria fazer para nós.
de tudo aquilo que era o seu plano. E o mesmo olhamos para a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo cresceu, Jesus Cristo cumpriu o propósito, morreu e ressuscitou. Em um processo. Houve um processo. Jesus viveu seus espinhos ao longo do processo. Jesus foi traído. Jesus foi rejeitado. Jesus foi apedrejado. Jesus teve que fugir várias vezes. Jesus foi acusado do mestre dos demônios, mas tudo aquilo estava a conduzi-lo para um propósito. Porque a palavra de Deus diz-me o quê? Que a minha dor é tudo que coopera para o meu próprio bem. Então a minha dor, ela vem cooperar para o meu próprio bem. Mas como é que ela coopera para o meu próprio bem? Ela coopera para o meu próprio bem a partir do momento que eu aprenda a olhar para a dor, não como uma maldição, não como um castigo da parte de Deus, mas como um processo de maturação para a minha vida. É um processo de maturidade sobre a minha vida. É um processo que vai me conduzir para um outro lugar. E pastora Irina, é engraçado, todas as vezes que nós ultrapassamos a dor, o nosso testemunho é diferente. Todas as vezes que ultrapassamos a dor, a nossa mensagem é diferente. Força. Porque você já não vai ministrar como alguém que está a viver a dor. Você vai testificar aquilo que você aprendeu na dor. Então a dor produz maturidade, a dor produz força sobre mim, a dor produz a glória de Deus sobre mim. A Bíblia diz que trouxeram sobre Jesus Cristo uma mulher que foi apanhada em adultério, foi acusada de prostituição, era aquela mulher prestes a ser apedrejada. Estava ali a viver um momento de vergonha, um momento desconfortável que podia ser uma dor para ela. Mas a Bíblia também vem dizer que após essa mulher ter sido restaurada, ela se tornou uma das mulheres que mais apoiou o ministério de Jesus. Era o propósito dela. Mas ela precisou passar por aquilo. Pastora, então isso remete-nos, né, a pastora, tal como aqui as escrituras afirmam, que por conta do posicionamento de Rispa, a mensagem chegou até o rei. E isso até hoje nos é apresentado. Então devemos dizer para quem está aí do outro lado que o nosso posicionamento em meio à dor, o modo, a forma como nós respondemos em meio à dor pode tornar-se um testemunho para alguém. Amém. Pode sim, pastora Teresa, tal como, desculpa, pastora Irina, tal como eu partilhei um bocadinho do meu testemunho acerca da perda da bebê. É engraçado, esse Deus, é o que eu tenho dito, nós não servimos um Deus que desperdiça, Deus não desperdiça nada, tudo é alguma coisa para ser gerada a glória de Deus. É engraçado que depois de ter passado por aquele período de perda da bebê, eu fui conhecendo várias mulheres que passaram pela mesma situação. Uau. Eu fui conhecendo várias mães que viveram a mesma situação. E algumas ministraram-me muito e algumas eu pude ministrar. Yes. Uau. Algumas ministraram-me muito e algumas eu pude ministrar. Então, pastora Irina, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de superar a dor está mais relacionada às pessoas que estão conectadas a nós. A Bíblia diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, a forma como eu supero a minha dor é um impacto, é um testemunho para a vida do meu próximo. Uau. Uau. Então, olho para essa mãe que esteve ali, momento de dor, vamos dizer no nosso momento atual, né? Nesse tempo, dor, esteve ali a vigiar, esteve ali a interceder, esteve ali a elevar as tuas orações ao Senhor. E houve uma resposta. E houve uma resposta que não só impactou a vida dela, mas impactou a nação toda de Israel. Porque a nação esperava por uma resposta. E Deus falou quando o rei se posicionou. E há uma outra causa, uma outra situação, pastora Irina, que eu tive a observar. Através do clamor dessa mãe, até o próprio Saul teve um enterro digno.
Até o próprio Saul teve um enterro digno. Por Seus causa ossos dele. foram retirados de um lugar e foram colocados no lugar aonde foi ordenado. Yes. Tudo por conta da dor de uma mulher. Então a minha dor me conduz para algum lugar e a minha Uau. dor carrega pessoas para algum lugar. Uau. Aleluia. Precisa anotar isso. A minha dor me conduz para algum lugar. E é importante nós olharmos para a dor. O que está em causa não é exatamente a dor. O que está em causa é como lidar com a minha dor. É o meu posicionamento que faz toda a diferença. Talvez até não seja a perda de um filho, como essa mulher, ou como eu vivi. Talvez não seja isso. Talvez seja a perda de um marido. Talvez seja um divórcio. Talvez seja alguma situação que você viveu no passado. Talvez seja alguma situação relacionada a desemprego. Talvez seja alguma outra situação emocional. Mas o teu posicionamento na dor faz toda a diferença. E é Uau. isso que Deus espera de nós. Porque se nós vivemos uma vida de fé, então nós nos movemos pela fé em todas as áreas, em todas as fases da nossa vida. Nós não podemos querer fazer impacto, fazer a diferença, querer viver um propósito só quando as coisas estão bem. Significa, pastora, que a dor é também um trampolim para uma nova fase. A dor pode ser um trampolim para a preparação para algo novo. A dor pode também ser um período de preparação, um período de moldação, um período onde está ser tratados, forjados para uma nova estação. A dor pode ser vista como um período de restauração, ou seja, pensamos estar ou focamos só na dor, mas lá na frente depois começamos a perceber o porquê de cada período dessa dor. Exatamente, pastor, é exatamente assim, pastor Irina. A Bíblia diz no livro de Isaías 66:9, a Bíblia diz o seguinte: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. É tudo que a palavra de Deus diz. Não causarei dor sem permitir que algo novo nasça. Então a dor gera em nós algo novo. É como uma mulher de parto, e a Bíblia fala disso. Que uma mulher a meia dor de parto, após o nascimento do seu filho, ela já nem se lembra dessa dor. Porque algo novo saiu dela. Porque algo novo saiu dela. E esse algo novo gerou não só o impacto na vida dela, como na vida de outras pessoas. Então a Bíblia está a dizer: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Então a minha dor é o meu momento de parto. A minha dor é o meu momento de parto. Por isso é que o posicionamento é muito importante, porque a meio à dor eu preciso entender o que está relacionado a essa dor. Existe algo que o pastor tem dito muito na igreja. Ele diz: Deus, dê-me mais problemas para resolver. Dê-me muitos problemas para resolver. Então a nossa dor produz em nós algo novo. Produz em nós algo novo. Aleluia. Pastora, vimos que é aquilo que a pastora disse, que a Bíblia não afirma ou não nos demonstra claramente quanto tempo. Em minhas pesquisas fui perceber que aquilo variava de 2 meses ou mais, o tempo em que Rispa ficou ali. Meu Deus, isso chama tanto a nossa atenção. Isso é uma tão inspiradora, pastora, que eu acho que isso dava um livro, dava não sei quantas. Exatamente. A Bíblia diz que ela ficou mais do que 2 meses nessa persistência, na busca do ensino aos seus filhos. Não tinha como isso não mover o coração do rei, não despertar a atenção daqueles Exatamente. o ato dela por rei. Então, pastora, para que do lado devemos dizer que
Nada destrói mais a resistência como a consistência. Uhum, uhum. Exatamente, pastora. Essa história é realmente muito inspiradora, porque vimos aí a persistência de uma mãe, a teimosia de uma mãe, a crença de uma mãe, a força de uma mãe. E é tudo que nós precisamos, porque o que acontece? Quando nós passamos por um problema, nós estamos mais ansiosos em ver o fim desse problema e muitas vezes nos frustramos porque não conseguimos ver o fim e porque não conseguimos ver o fim, achamos que não há solução. Uhum. Então muitos frustram-se, muitos Talvez desistem. o Sim, não ver o fim esteja ligado na falta de ter extraído algo dela, não é? exatamente, exatamente, Enquanto exatamente. o propósito da dor, ela vai permanecer ali até que os olhos se abram, o entendimento se abra para extrair o verdadeiro propósito da existência dela. Exatamente. É o posicionamento que nós já falamos um bocadinho acerca, que na verdade a tua desistência durante a dor também é um posicionamento. Essa Yes. mulher podia ter desistido porque ela não tinha mais nada a perder, os filhos já estavam mortos. Ela não precisava de mais nada. Assim como Davi entregou os corpos, Davi podia ter permitido que os corpos estivessem ali comidos, expostos, debaixo daquela chuva, debaixo do tempo de colheita. E olha que o tempo de colheita naquela altura era um tempo de muitas pessoas na rua, então ela estava debaixo de uma vergonha. Claramente. Então ela podia ter desistido, ela podia ter aceitado a condição em que ela se encontrava. Ela não tinha necessidades, porque ela não ganhava nada, nada traria os seus filhos de volta. Mas ela entendeu que se ela estivesse ali a clamar silenciosamente, alguma coisa iria acontecer. Porque eu creio que se essa mulher não tivesse a certeza das suas atitudes, se ela não tivesse a certeza que aquele clamor silencioso iria atrair o rei, ela já teria desistido. Mas eu olho para uma mulher que entendeu: meu rei, tiraste os meus filhos, mas eu clamo por um funeral digno. E aqui eu vou proteger, porque as minhas emoções não podem me matar, as minhas emoções não podem destruir-me, né? Os meus pensamentos não podem acabar comigo. As pessoas que estão ao meu redor não podem acabar comigo, porque a meio à dor você precisa de entender que não é a todos que você precisa de ouvir. Quando nós passamos por dor, nós não precisamos de ouvir a terceiros, nós precisamos de ouvir de Deus. E essa mulher estava ali silenciosa, a lutar contra os pombos, contra as aves, porque ela não queria que ninguém infiltrasse ou se infiltrasse para derrubar o corpo daqueles filhos. E esse deve ser o nosso posicionamento. Quando eu digo a minha dor, ela está relacionada a mim e Deus. Yes. Por isso que ela é minha. É a minha dor que está relacionada a mim e Deus. Era a dor de Rispa que estava relacionada a ela e o rei Davi. E em função disso, ela conseguiu uma resposta que provavelmente ela deduziu que fosse acontecer, mas ela esteve ali, persistente, dia e noite, 60 dias, 30 dias, mas ela esteve ali, posicionada. Mas o que acontece é que nos dias de hoje a dor vem, oramos 2 vezes, jejuamos 2 vezes e no terceiro dia nós já não queremos, porque o peso é demais. No quarto dia nós já não queremos, porque o peso é demais. Mas a Bíblia está a dizer: a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de glória muito excelente. Então a dor é um processo, é uma fase, é um momento que passa, mas você tem que passar bem a tua dor. Não Tem que mata. passar bem a tua dor, porque ela não mata. Exatamente isso. Uau. Uau. Pastora Irina, eu queria só testemunhar algo, desculpa, minha pastora. 30 dias depois de ter perdido a minha filha, eu fui ter com a médica. Porque eu e a médica sabíamos que houve um erro.
E a médica recebeu-me no escritório, ela ficou assustada, achou que eu fosse levar uma pedra assim já para uma faca escondida ali. Mas eu fui dizer àquela médica que eu entendi que assim que ela cometeu um erro, os erros acontecem. E ela não esperava. Eu fui perdoar aquela mulher e eu fui lhe ministrar Jesus. Uau. Então a minha dor tem que produzir algo novo em mim. A minha dor tem que produzir perdão em mim. A minha dor tem que produzir um nível de maturidade em mim. A minha dor tem que produzir entendimento daquilo que Deus quer fazer sobre a minha vida. A minha dor tem que produzir alguma coisa, algo novo, assim como Isaías disse, algo novo. O Senhor não permite dor sem algo novo. Algo novo. A dor tem que gerar algo novo sobre a minha vida, para poder ser um reflexo na vida de outras pessoas. Oh, Aleluia. amen. A Pastora, dor sem propósito é sofrimento inútil. A dor sem propósito é sofrimento inútil. É uau. inútil. Aleluia. A dor sem propósito é sofrimento inútil. É sofrimento inútil, pastora. Pastora, para quem está aí do outro lado e está nesse momento sobre um diagnóstico irreversível, humanamente falando, para quem está aí do outro lado e está sobre um vale de ossos, sobre angústia, está numa situação a qual ela já bateu e parece que não se abre. Para quem está aí do outro lado e está sobre um pedido de divórcio, feito pelo cônjuge ou pela sua parceira, pastora, para alguém que está diante de uma dor, de uma aflição, para quem está diante de um, vamos dizer, como diz na gíria, de um beco, humanamente ou aparentemente, diante de um beco sem saída. Para alguém que está assim, que diz assim, está morto, não tem solução. Que conselho pode deixar para quem está aqui nessa live e se encontra dentro de algum desses marcos? Uhum. Amém, amém. Pastora Irina, eu gostava de falar para essa irmã, para esse irmão que está a passar por uma situação, talvez não seja igual à minha, né? Ter perdido um filho, talvez seja uma das situações que a pastora fez menção. A única coisa que eu gostava de dizer é que nós servimos um Deus que vem contradizer as realidades humanas. Yes. Nós servimos um Deus que não tem compatibilidade com aquilo que o homem declara. Nós servimos um Deus cujo nome é o Deus do impossível. Então, para essa irmã, para esse irmão, eu queria pedir que olhasses para Jesus. A Bíblia diz no livro de Jeremias 32, 27, a Bíblia diz o seguinte: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa alguma demasiado difícil para mim? Então, se nós, ou seja, quando nós passamos, ou para essa irmã que está a passar por esse período, por esse momento não confortável, esse momento, digo momento, porque sabemos que é momentâneo. Então, para essa irmã que está a passar por esse processo, que certamente vai te levar para algum lugar, o único que eu posso dizer é olhar para Jesus e para as promessas que ele declarou sobre a tua e a nossa vida. Porque no final de tudo, a nossa esperança são as promessas de Deus. Porque é nelas aonde nós nos fortalecemos, é nelas aonde nós conseguimos levantar, é nelas aonde nós nos revemos como filhas de Deus ou filhos de Deus. Então, é olhar para Jesus, é olhar para as promessas de Cristo. Porque ele disse, vocês passarão por tribulações, mas tem de bom ânimo. Mas não é ter bom ânimo por causa das tribulações, mas é ter bom ânimo pelo fato dele ter vencido por cada um de nós. Amém? Uau, uau. Dada esse conselho, a tua
a todos vocês que estão aí do outro lado, para quem não tem, para quem não o aceitou, para quem não o conhece como seu Senhor e seu Salvador, por favor, que esse conselho seja o trampolim para essa decisão nessa noite. Aí onde você está, repita após mim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu creio em ti. Entendo dos meus pecados, por isso eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Você se fez essa decisão, você está salvo. E para você que já é salvo, uau, tomou a decisão sábia. Eu gostava de pedir à pastora, por favor, que orasse para todos aqueles que estão aí do outro lado. A pastora deu o conselho de como suportar a dor, de como encontrar o lado bom da dor, de como extrair algo da dor. E que a dor não é no seu todo negativa, há sempre algo a ser extraído, há sempre algo a nos passar, algo novo. É como uma mulher a dar à luz, recebe sempre algo novo. Para orar para quem está aí do outro lado, para que essa palavra não caia pinhos nem sobre pedregulhos, mas que ela caia sobre um terreno fértil e que daqui em diante possa dar frutos, como sabendo responder em meio à dor, em meio às aflições. Aleluia. Eu queria orar por graça. Eu quero orar pela graça de Deus sobre a vida de quem está a passar por um período não tão confortável, por uma fase de dor, por algum problema. A Bíblia diz no livro de Hebreus 4,16: achegai-vos, pois, com toda a confiança diante do trono de Deus, para achar graça em tempo oportuno. Então essa é a minha oração. Pastora Irina, vamos orar juntas, amém? Aleluia. Pai Santo, nessa noite, Senhor, Pai, eu quero te agradecer por cada mulher que está nesse lugar, quero te agradecer por cada irmão nesse lugar. Pai, nessa noite queremos te agradecer por essa palavra e nós cremos que essa palavra, Senhor, a partir de hoje ela começará a gerar frutos, Pai Santo, no coração dos teus filhos, frutos de ações, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós oramos, Pai, para que o Senhor conceda graça a cada irmão, a cada irmã que está nesse momento a passar por alguma situação difícil, Senhor. Nós oramos pela tua graça, graça para sair das situações, graça para entender o propósito por detrás das situações, graça, Senhor, e revestimento do teu Espírito Santo, aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos para que o Senhor esteja, Pai Santo, nesse momento, ensinando, ministrando e aproximando os teus filhos a ti, Senhor, nesse momento de dor, para que o Senhor possa falar, Pai Santo, para que o Senhor possa conceber a sabedoria necessária para sair dessa situação e não somente sair, mas sair como um vaso para impactar vidas, para impactar nações, assim como essa mulher que esteve ali, Pai Santo, persistente, orando, jejuando, chorando, Pai Santo, clamando a favor dos corpos dos seus filhos, mas ainda assim obteve uma resposta do rei e uma resposta que trouxe um propósito, uma resposta que impactou a nação de Israel, que por meio dessa dor, Senhor, houve uma resposta tua para esse povo que clamava por uma direção. Assim eu oro, Pai Santo, nessa noite, que o Senhor faça na vida dessa irmã, na vida desse irmão, Senhor, que passa por essa fase, e que essa fase, Pai Santo, seja um momento que irá lhe conduzir a uma resposta tua, a uma clareza tua, a um discernimento teu, a uma sabedoria tua, para a honra e glória do teu santo nome. Pai Santo, nós